Luciano, quem é você na fila do pão? O que você faz? Eu sou cantor, arranjador, produtor musical e dançarino nas horas vagas. Mentira. Diga seu boa noite, seu nome e a cidade de onde está falando. Boa noite. Meu nome é Luciano Costa, eu estou falando aqui de São Paulo. Eu também sou um dos malucos discípulos do mestre Yoda, Paulo Brito. E sou fã de Star Wars, pronto. Já gostei. Você que é fã do Star Wars, que sabe que o som não se propaga no vácuo e que está tudo errado. É verdade? Alguém discorda disso? Todo mundo sabe que o som não se propaga no vácuo. Quem é você na fila do pão, fora o Jornal Nacional? Fora o Jornal Nacional. Fora o Jornal Nacional, eu sou cantor, sou professor de música, apaixonado por música também, como todo mundo aqui. Regente, coral. E mais regente de coral, e, enfim, só não sou culinarista, né? Cozinha não é muito meu forte. Vamos virar aqui para ela, que veio diretamente da terra do Pernalonga. Por favor, diga o seu nome e a cidade de onde está falando, senhorita Coelho. Olá, eu sou a Stephanie Balek e eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Peruíbe. Cresceu não, você ficou mais velha. Que mais velha. Tá bom. Só Peruíbe salva. Stephanie, todo mundo acha que você dança balé, mas me diga, quem é você na fila do pão? Eu sou professora de canto aqui na Voice, professora de canto lírico e canto popular. Ai, que chique, adorei. E temos aqui Pepe e Neném. Tinha a música que a gente cantava lá no Canta Comigo, como é que era? Da Pepe e Neném? Pepe e Neném, não sei quem é quem, ainda me engano. É tipo isso aqui, né? Tem uma história maravilhosa, né, da diretora lá, da Pri. da Pri. A Pri achou que ela só descobriu que eram duas. Ela achou sempre que estava falando com uma delas, né? Sempre. A Pri, Que beleza! ela só descobriu depois, ela viu as duas. Ué, vocês são duas? Será que isso não era funcional no cartão de crédito também? O melhor é a pergunta, né? Vocês são duas? Eu não entendi. Como assim? Então me diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Eu sou Estela Paixão, arteira, cantora, professora de canto, dirijo voz, gravo back vocal, fazemos de tudo. Só não fazemos bolo pra fora ainda. Ainda em breve, bolos pra fora, paixão. E temos ao lado dela, sim, Stephanie Balek. Não errei, tá vendo? Mentira. Vamos lá, me diga seu nome e a cidade de onde está falando. Olá, eu sou Heloísa Paixão, sou professora de canto, sou cantora e apaixonada por música, back vocal, adoro assistir filme, adoro cinema e é isso. Oi, meu nome é Felipe, canta comigo. Estamos aqui hoje na Voz com esse time maravilhoso que fez a preparação do Canta Comigo Team. Eles já se apresentaram e eu vou perguntando e vocês respondem, aí vocês batem no par ou ímpar, tá ligado? Joga runas no chão aqui. Mas vamos lá, o que cada um de vocês fazia no Canta Comigo Team? Primeiramente, começando pelo Paulo, o que você fazia no Canta Comigo Team? Eu coordenava, né, a ação dos coaches ali com os candidatos, o treinamento, fazia a gestão das músicas com a produção musical e acompanhava os cantores ali no palco mesmo, nos ensaios, para poder avaliar, ver se tinha alguma coisa que a gente poderia mexer artisticamente. Então eu coordenava o trabalho dele, dos coaches, junto com o diretor lá, com o Marcelo e toda a galera, para fazer eles renderem artisticamente. Na verdade, eu estava com um olhar geral assim, de gestão. Momento polêmica antes de continuar. Olha aqui, Max, rapidinho. O termo coach ficou mal utilizado por coachearem muitas as coisas.
Vocês acham que o termo coach hoje em dia foi pausterizado? Porque pausterizado vocês sabem, né? Achocolatado, né? Que não é chocolate. O pessoal utilizou tanto o termo coach que ele foi estragado e hoje em dia o pessoal vê com maus olhos o termo? Fiquem à vontade, né? Vocês podem responder. Quem começar? Eu vou colocar da seguinte forma: o coach é um treinamento, é alguma coisa ligada a uma habilidade específica. No caso ali, eles tinham habilidades específicas de treinar uma música, né? Não era bem uma aula de canto. A gente embutia algumas questões ali, mas tinha uma necessidade mais urgente, que é fazê-los cantar bem aquilo. Então, nesse sentido, o coach sim. O termo ele ficou vulgarizado porque todo mundo virou coach, né? E em todas as áreas, e dá um pouco a impressão de autoajuda, então não tem essa conotação. Mas na voz é como um preparador vocal também, seria um bom termo ali, porque é isso que a gente fazia. Vamos lá, o que você fazia no Canta Comigo Tim, além de ser maravilhoso, o Vin Diesel de Bárbara? Bom, eu ficava em casa. Que beleza, gostei! Isso era tranquilo. Na verdade, eu cuidava da preparação vocal dos alunos online, né? Enquanto vocês estavam todos lá na correria, no teatro, fazendo a preparação com eles lá, eu cuidava deles em casa, enquanto estava ali tirando a remelinha, estava acordando e tal. Aí enchia o saco da mãe e falava: mãe, tudo bem, vamos cantar um pouquinho, vem cá, aluno. Então eu cuidei basicamente de volume imenso de candidatos em casa, assim, só o treinamento online mesmo. E é difícil o treinamento online? Pensando nessa nova realidade, a gente conversou bastante sobre as masterclasses, etc. E que o online cada dia mais está presente na nossa vida, mas você acha que é difícil trabalhar música online ou você acha que não? Depende muito da concentração da pessoa no local. Tem muitas variáveis assim com relação à própria conexão de internet, já é um ponto, né? Os meios que cada pessoa tem para poder acessar aquilo, se vai ser via celular, se vai ser via computador, via notebook, o som que a pessoa vai poder ouvir e transmitir, se ela vai estar com fone de ouvido, sem fone de ouvido. Então são pequenas variáveis que com alguns ajustes dá tudo certo e fica uma aula incrível. Assim. Eu achei até surpreendente como que, podemos dizer assim, 95% dos alunos que eu atendi, todas as aulas deram certo. Eu achei isso assustador, né? Porque eu também já, por fora, também já dou aula com outros alunos, já faço esse trabalho online. E nessas aulas eu ainda enfrento algumas dificuldades. Com esses candidatos foi incrível como todo mundo estava disposto, todo mundo correu atrás da tecnologia, aprendeu a usar Zoom ou qualquer outro meio, assim, se preparou e as aulas aconteceram. Você, além do boa noite e de nos treinar, o que você fazia a mais ainda lá? Não, mas pode explicar, o pessoal não via você, mas a gente via você todo dia lá embaixo e a gente ficava assim: oi, boné! E ele nunca veio de boné. Continua. E cantando a música do Jornal Nacional, que eu Sim. ouvia, né? Os caras cantavam a música do Jornal Nacional. Fantástico. Eles faziam. Principalmente o Juninho Bill também fazia. O Juninho, assim. Me zoava direto, né? Mas tá certo, né? Eu acho que a vida é assim, cara. mesmo, tudo bem. Olha, a gente, assim, como o Cris também, a gente fez o processo, antes do programa iniciar, lá nas gravações, a gente teve todo o processo de treinamento online com esses candidatos, né? Então, a gente pegou esses candidatos de outros estados, então tinha essas questões da conexão, tudo, ajuste de tonalidade, dicas da música, né? Então tinha toda uma etapa, né, que a gente fazia, uma sequência de etapas, né, que a gente fazia com eles, até chegar no treinamento presencial, né? Aí, lá no pavilhão, né, que a gente estava gravando, a gente fazia o treinamento deles, presencial, fazendo aquecimento vocal, dicas a respeito da música, ajustes, melhoras, aqueles ajustes finais. E eu também fazia a passagem de música com os jurados, né? Com todos os jurados. No começo a gente teve um pouquinho de dificuldade no primeiro treinamento com os jurados, que a gente ainda tinha uma questão de como abrir as vozes, né? Como que os jurados iam cantar. Tinha essa questão, até o Paulo brincava. Você vai ter um coral de 100 vozes, vai ter o Gene Simons no coral, o Ozzy Osbourne, né? O pessoal do funk, vai ter uma mistura, todo mundo junto lá cantando, né?
E aí depois que a gente pegou a dinâmica, né, que a gente entendeu a questão a hora de cantar, tudo direitinho, né, aí foi demais, assim, foi muito divertido, né. A gente tentava fazer não muito formal, como se fosse um coral mesmo, porque não é o intuito, né, o intuito era os jurados conhecerem a música, se divertirem, né, com a música, trazer essa diversão para o candidato também que está cantando, ajudar o candidato, né, a dar esse clima bom na música, né? Todo mundo cantando junto. E esse era o trabalho que a gente fazia lá na gravação, né? Então tinha a questão do treinamento, mas o treinamento dos jurados no palco, né? Até queria falar um pouquinho, né? Assim, a gente participou, a equipe começou a participar no processo de seleção dos candidatos. Que legal isso. Que começou tudo online, a gente fazia aqui mesmo na escola, ali no estúdio, ali no telão, vendo as pessoas, os candidatos do Brasil todo, né, e cantando, e o Lu participou também num desses dias, né, e aí a construção desse treinamento todo foi a ideia de mexer um pouco também com a voz, sim, mas com o aspecto emocional deles, com o corpo, por isso que eu trouxe o Wesley. Então a nossa preocupação de deixar eles muito confortáveis ali, porque eram crianças, você tem essa dinâmica a delicadeza para conversar com alguém, né? São pessoas que querem ser artistas, talvez uma palavra mal colocada, a gente teve muita preocupação em cuidar bem deles, né? Como eu vi também que os jurados tiveram ali 92%. na hora de conversar, então, 98%. Mas isso também foi uma pauta nossa, né, do treinamento. Mas ele começou online. E até comentar que a entrada do Cris foi muito importante, porque nós tivemos um prazo muito curto para gravar, para fazer tudo. Então acumulou muita coisa, né? Então ele veio com uma cavalaria lá, um soldado bravo que fez a roda, que fez a gente trabalhar. Ele não foi punido porque não foi lá. Ele não foi lá porque ele ficou de castigo. É porque não existia, ele teria que fazer o treinamento online, né? E da casa dele seria mais produtivo ele fazer isso. Então teve uma importância muito grande nesse processo também. E agora vamos falar com a pessoa que eu mais amo aqui, os passarinhos. Passarinhos, que som é esse? Isso! Eu pensei nisso, cara. Fica muito perto dele, viu? Melhor não. Você é agente dupla. Eu sou agente dupla. Então, como é que Agente foi secreta. ser agente dupla? Trabalhar... O que você fazia com a criançada, na parte da voice? E sendo jurada, era mais difícil para você, por até acabar se interligando com alguns dos alunos também e ficar meio assim, ai meu Deus do céu. Você tinha que ser mais boazinha depois disso? Eu não acho que mais boazinha, eu acho que... Bem, primeiramente o que eu fazia, eu sou da parte de preparação vocal, então eu fazia preparação principalmente presencial, e eu sou uma das juradas, né? Então, desde o início, quando eu sabia que ia ter esse papel de agente dupla, que eu ia ter que pensar em como separar as duas coisas. Então isso estava muito claro para mim desde o início, sempre foi muito claro. Então eu não tive muitos problemas. Eu fazia preparação vocal, tinha todo carinho com todas as crianças, mas na hora que eu estava no painel como jurada, eu virava jurada e o que acontecia ali, eu zerava o banco de dados aqui e deixava rolar. Não quis matar o Robson nenhuma vez? Ah, sempre, desde a primeira temporada. Ah, então tá ótimo. Vamos passar aqui do amor para a paixão. Diga-me, além de vocês também estarem trabalhando com Pepe e Neném, ano passado, não esse, né? Ela é a Pepeta. Ela é a Pepe? É, a gente decidiu isso agora. Por que esse preconceito de não ser o Neném? Por causa da harmonia do samba? Ah, vem Neném, vem, Neném. Eu deixei essa vantagem pra ela, que eu já tenho uma música pronta, né? Pega mais. O que vocês faziam? Vocês vão falar com uma pessoa só. Pode ser? Fala junto. A gente pode dividir. Eu acho legal, porque isso vai ficar muito legal no vídeo, porque as pessoas não vão saber para onde olhar e para onde elas vão. É um multiverso numa pessoa só. Mas se eu soubesse, eu tinha vindo com terno rosa, gente. Vamos. Mas são épocas diferentes. Aqui, esse terno rosa, a gente tá de Pepper Potts e você já tá mais de Pantera Negra. Já curti, já.
Bem, no programa a gente fazia o treinamento vocal pensando em aspectos musicais, em aspectos emocionais, né, como o Paulo falou. De certa forma a gente também tinha que administrar os humores ali da criança, né, porque cada criança é diferente, né, cada pessoa é diferente, então tinha criança que levava aquilo numa boa, como uma brincadeira, tinha outra que levava muito a sério, e você percebia que para ela aquilo era muito importante, né? Então assim, cada treinamento era diferente e era personalizado, obviamente, né? E uma coisa que a Esther falou também, que ela zerava ali o HD na hora de julgar, porque tem o treinamento da criança em casa, que a gente também fez online, tem o treinamento dela ali no presencial e tem o que ela desenvolve no palco, que são coisas completamente diferentes. Legal. Né? Dependendo de como está o emocional dela, isso tudo muda, né? A voz é um instrumento suscetível ao emocional, muito suscetível. Não que os outros não sejam, mas acho que a voz, isso aparece muito, né? Então, o nosso treinamento era muito importante, não só musicalmente, eu acredito, mas nessa administração da emoção, para que ele conseguisse render lá no palco uma parte do que ele rendia com a gente nos treinamentos. E as crianças que estavam melhor preparadas emocionalmente, com certeza rendiam muito melhor no palco. Isso era bem nítido, né? Acho que vocês podem falar disso também, assim. A gente sentia que muitas crianças eram incríveis ali no treinamento, a gente ficava assustada com a qualidade e nível das crianças, e às vezes chegava no palco, elas estavam tão nervosas que elas não conseguiam administrar aquilo ali, né? Mas a gente pegou crianças com vozes incríveis, né? Assim, uma qualidade no casting insuperável, assim, foi bonito de fazer, bonito mesmo. Só a Mary Jane falou, a Kathleen Ocean não falou. Eu acho que, para complementar, o máximo que eu posso dizer é que acho que todo mundo conseguiu ouvir as vozes, ver. Foi importante a gente ver o potencial de cada um, sabe? Assim, o que cada um podia oferecer além da voz, assim, para poder explorar mais isso, né? Assim, desenvolver mais isso durante os treinamentos. Eu acho que ter esse olhar também foi muito importante. Teve também um aspecto muito importante que, por causa da velocidade, do fluxo ali, do nosso trabalho, o que acontece? Muitas vezes o mesmo candidato passou por profissionais diferentes, né? Então o que exigia a nossa comunicação, então realmente foi um trabalho em grupo, não é que cada pessoa ficava com um candidato, não, fazia uma coisa com o Elo, às vezes passava com o Cristiano, com a Stephanie, então assim, o candidato rodava, então a gente sempre se comunicando muito então foi um trabalho em grupo mesmo, né? Todos os candidatos eram todos nossos, né? A gente considerava assim, né? Então esse trabalho foi muito bacana nesse sentido, né? Da gente ter que exercitar isso, né? Essa comunicação, né? Rápida e tudo muito rápido, na verdade, né? Tanto que até teve vezes que um candidato ou outro, assim que começava a aula, eu já perguntava de cara, com qual professor que você falou anteriormente? Porque como eu peguei um processo já em andamento, talvez todos os candidatos já tenham passado com alguns professores. Falava, com o Luciano, tal. Tudo bem, então a música tal, o que ele te falou? Eu procurava me inteirar do conceito dele para todo mundo tentar manter uma comunicação mais homogênea, né? Mais uniforme, assim, para o aluno não se perder também. Porque se cada professor ele fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, aí complica. Nenhuma vez você chegou e falou, esquece que o Luciano falou, tá errado. Tá muito metal isso, eu acho que tem que trazer um negócio mais pop, né? Pode falar, se você é do Judas Priest também, tá tudo ótimo. Não teve assim, aliás, o que tinha muito era do aluno ele já vir com dicas muito bacanas, e talvez ele repensando a própria dica, aí ele meio que testava o professor, falava assim, o professor me falou isso, mas eu acho que não está soando bem, posso fazer? Eu falava, faz, vamos fazer. Aí ele fazia, eu ouvia e falava, tá ok, segura essa dica aí, é essa dica que você tem que levar, é isso que você tem que ficar. Legal. Né? Porque se você, justamente, por exemplo, suponhamos que o Luciano deu uma dica, o começo você tem que entrar com toda a energia do mundo, e você cortar isso de alguma forma, ou você tentar mudar um pouco isso, na hora do palco, no nervosismo, toda aquela coisa que acontece,
a chance é dele não fazer nenhuma coisa nem outra, ele acabar indo para um terceiro caminho, né? E aí a culpa... As decisões também eram muito pautadas no... Tudo bem, a gente acha isso artisticamente, pô, vai ficar melhor assim, mas ele tem que ficar à vontade. Exato. Então, assim, a gente não pode também, porque nós não temos tempo. Se a gente tivesse tempo de falar, olha, então eu vou te passar desse jeito, você vai para casa, você estuda, você volta, e aí a gente vê se funcionou. Mas não tinha esse tempo. Então a gente tinha que pautar isso, era um equilíbrio entre... Alguns até a gente falava, olha, talvez um tom acima fique melhor, mas eu não me sinto confortável. Então, assim, a gente fica numa saia justa ali de falar, poxa, eu vou pelo que eu... Se fosse uma gravação e a gente tivesse tempo, uma gravação no estúdio, seria outra situação. Mas ali era um show e as coisas eram muito dinâmicas. E, obviamente, como a gente não conseguiu fazer uma seleção e automaticamente já olhar as vozes por causa da pandemia, por causa das questões de serem online, dificultou muito o contato físico, né? A gente só tinha lá na hora, né, um período específico ali, que foi suficiente para se realizar o programa, mas foi muito apertado, né? Assim, a gente poderia ter feito render mais em alguns aspectos. Era o que eu ia perguntar pra vocês, mas antes um adendo, como é que foi pra vocês gravar com o Vavá e Márcio? Do cara metade. Que também são gêmeos. Que também né? são gêmeos, foi incrível pra Foi vocês. uma linda parceria. Faltou Flávio e Gustavo? Imagina se tivesse Flávio e Gustavo, Vavá e Márcio, vocês, Pepe e Neném, Mary Jane e Kathleen Ocean, e quem mais é? Milli Vanilli. Cara! Mais os gêmeos que foram cantar lá também. Ah, Cacá. Nossa senhora. Ia ser maravilhoso, né, cara? Aliás, tem essa foto, eu vou te mandar. Pode? Tem essa foto? Irmã, Manda, a gente vai colocar. E só lembrando vocês podem não saber, mas Márcio e Vavá, grande amigo, são os cavaleiros mais fortes dos pagodeiros do Zodíaco. Se você não assistiu ainda, tem que assistir. Já viu isso? Pagodeiros do Zodíaco. Eles têm que subir na última casa da Coab pra pegar a Deus e Nara. A Deus e Nara. Aí tem Luiz Carlos Diários, me leva junto com você. Nossa, Tem vários, cara, é muito legal. Se eu soubesse, eu tinha vindo com a minha camiseta dos Cavaleiros do Zodíaco. Procure Pagodeiros do Zodíaco, vai valer muito. Meu Deus. Cara, como é que foi esse processo? Porque parece que foi muito em cima da hora que rolou, porque a gente ia fazer a gravação e depois não ia fazer a gravação, mas aí depois ia fazer a gravação, porque o lance da pandemia meio que desestabilizou tudo. Quanto tempo vocês tiveram de preparação para isso, para pré-preparação, de vocês arrumarem as coisas, de produzir? E como é que foi produzir numa pandemia? Qual que é a diferença? Vocês fizeram outros reality shows já, e é muito mais difícil. Teve alguma coisa que foi mais legal, que vocês aprenderam por conta dessa experiência? A soma das variáveis, quer dizer, primeira variável, pandemia, né? Uma variável importante aí que mudou o jeito da gente treinar. Quando fazemos outros programas, você tinha a semana toda para trabalhar com o candidato para ele poder se apresentar, né? E nós não tivemos. A gente estava gravando praticamente 2 programas por dia, um ensaio, programa e treinando o outro. Eram 3 programas funcionando por dia, assim, foram 20 dias assim muito intensos, né? E então a gente tinha muito menos tempo. Aí a segunda variável era ser criança, que aí eles mesmo, a própria produção nunca tinha feito, foi o primeiro reality com criança nesse formato, né? Então tinha muitas outras variáveis aí. E a terceira variável importantíssima, que era o tempo, né? Era o prazo. Nós começamos a fazer os testes lá em março, né? Antes até de março, até no comecinho da pandemia, nós interrompemos aqui e voltamos a fazer os testes online depois de um tempo. Mas foi uma coisa muito louca, assim, a Luciana ligou e falou assim, olha, vai se acostumando com a ideia de que pode começar logo isso, tá? Isso falou na sexta-feira. Segunda falou, ó, já fechamos, já começa na quinta. Caraca. Então assim, e aí eu falei pra ele, eu já tinha meio que sondado, né, pra todo mundo ficar pronto, mas aí existia 1 milhão de variáveis, porque o formato do programa, ele
conduz a muitas variáveis do número de músicas. Ninguém sabe dar um número preciso de quantas músicas para fazer uma divisão, para entender esse workflow, né? Esse jeito de trabalhar, isso foi o mais complexo, né? As guias eram produzidas aqui também? Não, eram produzidas no estúdio do Dunga e Abel, que cuidavam da produção, excepcional também, um beijo e abraço para os dois aí, sensacionais, né? Fizemos um trabalho muito... Tirando a Copa de respeito. 2014, né, que o Dunga não foi muito bem, mas de resto... Não, 2014 não, 2010. 2010, nossa, eu tô velho, eu nem lembro. Brincadeira, viu, Dunga? Sempre foi o meu anão favorito. E aí eles fizeram um trabalho de muita competência, assim, e a dificuldade da agilidade, né, de ter que mudar os tons, e às vezes... De um dia para o outro, né? Não, no mesmo dia. Às vezes, olha, dá para mudar porque aí precisava mandar, então nós conseguimos nos entrosar muito bem para poder fluir, e certamente se todo mundo não tivesse ligado no 100, não sairia esse programa. Pelo tempo, pela responsabilidade... E com a eficiência, enfim, né? Sempre, óbvio, todo mundo que é perfeccionista acha que pode fazer melhor, tal, mas eu acho que a gente conseguiu dar o melhor, né? Da gente, né? Talvez, óbvio, se tivesse mais tempo seria melhor para praticá-los. Muitos, por exemplo, nunca cantaram com fone, né? Então, se a gente pudesse trazê-los aqui, e que a gente tinha essa proposta de colocar, deles sentirem, de cantar um pouquinho, isso iria ajudar muito ali na hora da performance, né? Então, alguns aspectos a gente conseguiu mexer, né? E vocês... Eu ainda diria que tem mais uma variável aí na sua conta, que é a experiência de cada criança, né? Tinham crianças que já tinham um treinamento vasto, né? Assim, tinham crianças que sapateavam, dançavam, atuavam, tinham aulas de canto, várias aulas de canto, e tinham crianças que não tinham experiência nenhuma, que nunca tinham subido no palco, né? Então, acho que isso mudava também pra gente, né? Uma criança que conhece mais a sua voz, com toda certeza ela chega muito mais pronta, né? Então tinha crianças que a gente realmente fazia tudo do zero, aquecia a voz, passava dicas de técnica vocal mesmo, né? Tinham outras que já chegavam aquecidas, já sabiam o tom, de canto, né? Isso, já tinham passado a música. Eu queria falar uma outra coisa também, que além de tudo que foi falado, né, tem também a questão de, quando não tinha mudança de tom, a gente também fazia adaptações da melodia. Então, assim, acho que todos os professores mesmo tiveram que usar bastante a criatividade, a criançada também, né? No tempo que a gente teve fazer tudo isso, foi um trabalho conjunto, assim, intenso, forte mesmo. O que eu acho legal é a disposição das crianças também, porque quem está assistindo de casa vê a criança subir no palco e cantar, e pensa, ele escolheu uma música que ele adora e só subiu e cantou. E a criança teve que ter toda essa disposição de, talvez sua música mude em cima da hora, ou talvez tenha que fazer uma alteração. E eles estavam muito abertos a isso, apesar de serem crianças, né? Que às vezes já é difícil até para um adulto. Mas eles estavam todos, sangue nos olhos, sabe? Não, tá bom, tem que decorar para amanhã a letra. Eles estavam lá ralando, então isso era super importante também pro resultado final. Essas decisões de mudança de música muitas vezes aconteciam ali no ensaio mesmo. Exato. Né? A gente ouvia ali, tinha a música principal do candidato, tinha a música volante dele às vezes. E a gente ouvia ele cantando a música volante e a gente comentava, acho que a volante vai ser melhor para ele, né? Vamos tentar conversar com ele para mudar. Eu acho que assim, a gente teve que equilibrar muito essa relação com a produção, com a direção, com a necessidade estética ali do programa, e aí conciliar com ele essa parte emocional do candidato e os periféricos ali, papai, mamãe, professor de canto da outra pessoa que aí às vezes dava palpite, e assim, uma ingerência no trabalho que a gente teve que... Polêmica, então. Polêmica. Antes da polêmica, explica só pra galera saber o que é música volante, que aí eu acho que o pessoal não tem a noção do termo. Às vezes ela acha que é uma música, eu falo, tô dirigindo o aluno com uma música volante, né? É uma música que eu treino no carro. É uma música que eu treino no carro, essa daqui, né? Dirigir o meu carro, aquele clássico da Xuxa. Eu vou falar então. Era a música... Tinha a música principal, que era a música que o candidato ia apresentar primeiro, né?
E caso ele ficasse para a batalha, né, com outro concorrente ali pela vaga, ele tinha uma música que a gente chama de música volante, que era uma música que ele ia cantar na batalha. Então, essa música fazia parte, geralmente era um catálogo de músicas, né, volantes, que a gente passava para os candidatos. Pelo que eu entendi, na maioria das vezes não era uma escolha exatamente dele, mas não era escolha. era a Ele produção escolhia que, daquelas músicas exato, que estavam lá. Era a produção que colocava, né, para ele cantar para essa disputa, né. Então a gente chamava isso de música volante, que eram essas músicas para disputa nas batalhas ali, né, além da música principal dele. Vocês acham, por exemplo, a gente pensa em criança. Criança tem lá um professor de canto, às vezes não. Tem o pai e a mãe que estão em cima, ou às vezes não também. Às vezes tem empresário também, né? Então, aí que está o problema. Ou não o problema. Nada contra os empresários. Amo todos vocês, não quero nenhum para mim, mas amo todos vocês. Vocês acham que seria mais difícil isso com adultos? Porque a maioria dos adultos que vão para esse tipo de programa tem toda uma empresa ou um staff por dentro. Vocês acham que seria mais difícil o programa feito desse jeito que foi, nessa correria, mesmo tendo sido feito com excelência, ficou ótimo, vocês podem assistir todo domingo às 18 horas na Hora do Faro. Vocês acham que seria mais difícil com adulto por conta desse staff? Vocês acham que crianças, às vezes, são duas perguntas, e são perguntas meio capciosas. O adulto seria mais difícil por conta de todo esse staff, e vocês acham que uma criança com mais preparação, às vezes, é mais difícil de trabalhar, ou nem sempre, vai muito de casa a casa? Fique à vontade, briguem. Fato. Sim, eu acho que com adultos é mais complicado, porque o fato de serem adultos, a gente adulto, né, vou me colocar na roda também, a gente tem uma cobrança nossa mesmo, né, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar segurança, eu tenho muitos anos de carreira, então vai ficar muito feio se eu falar, pô, não decorei a música. Mas criança não, ela corre atrás, ela vai, ela tá mais exposta, né? Ela não tem medo de se expor. Ela tá mais aberta, eu diria. Então, eu acho que o adulto, ele se cobra mais. E também, não só se cobra, mas tem aquela expectativa do que vão achar se eu não fizer isso, ou se eu fizer isso, né? O adulto, ele vem cheio de conceitos prontos, né? Não que a criança também algumas vezes não venha, né? Mas acho que a criança está bem mais aberta, com toda certeza. Com um adulto acho que seria mais difícil. Eu acho assim, a energia é outra, primeiro, né? A criança pensa até como uma brincadeira, e apesar de ter empresários, alguns, mas é diferente a energia. O adulto é mais competitivo, né? Isso é fato. E outra coisa, o adulto está num momento já que é quase tudo ou nada. Um reality, né? Então se eu sair bem aqui, a minha carreira vai deslanchar, eu já vou fazer show. E a criança ainda tem esse conceito de aprendizado, tanto que eles torciam um pelo outro, isso era legítimo ali, a gente percebia, ensinei o violão, ele ia tocar essa música que ele está cantando aqui, então assim, é diferente nesse aspecto, né? E com relação aos outros, essas interferências, tudo, a gente tem que saber lidar. E lembrar, assim, que ninguém tem uma fórmula secreta, né? Nós podemos ter opiniões diferentes sobre a mesma música, sobre o mesmo tom, sobre o jeito de cantar. A beleza do negócio é esse, né? Não tem uma fórmula. Se fosse uma fórmula, mandava um computador lá e fariam. Então a gente tem que fazer gestão de tudo isso, né? E isso também faz parte do trabalho, né? Também não é impor uma opinião, é saber, falar, bom, eu tenho que mediar, né? Entra a necessidade do cantor, dele estar bem, a produção fica feliz. Eu sempre costumo dizer nos meus trabalhos assim, o trabalho é bom quando todo mundo fica feliz, né? No caso, a empresa, os coaches, os candidatos, a produção, está todo mundo feliz, está tudo certo. Se alguém não está legal, alguma coisa não rolou, né? Então a gente tem que ter inteligência para lidar com isso, né? E nesses programas tudo é muito sensível. Você está lidando com o ego, você pode estar acabando com uma criança ali, você pode estar ou supervalorizando ou subvalorizando, né?
Então a gente tem que trazer à tona o emocional deles, mas também não encher muito a bola, né? No sentido de fazer ele ter uma percepção diferente, né? De que ele tem um controle absoluto sobre aquilo quando não existe. Uma coisa que eu achei interessante também, muita gente comentou assim, mas será que é justo uma criança às vezes mais nova, junto com uma criança mais velha, cantando? Mas aí, quando aconteceu, né, de fato, começaram as gravações, eu fui percebendo que, assim, muitas vezes as crianças mais novas, por não terem essa cobrança, talvez, que os mais velhos tinham, essa percepção um pouco mais competitiva, de vez em quando, eles acabavam, às vezes, se saindo até melhor. Sim. E até emocionalmente. Eu vi, assim, eu acho que a gente estava super preocupada, assim, ai, as crianças vão, sei lá, chorar no palco, sair arrasadas, se elas não forem bem. E muitas vezes os mais novinhos lidavam muito melhor com a situação, sabe? Acho que exatamente por estarem se divertindo ali, curtindo mais o momento. E isso eu achei incrível, que foi aquele momento que a gente falou, nossa, como a gente tem que aprender com essas crianças, sabe? Às vezes é tipo curtir mais o momento, é ser mais amigo do outro e não tá vendo tanto como um rival ali na hora de cantar, mas um outro colega que tá ajudando. Então isso foi bem incrível, assim, a gente acabou ensinando, mas aprendendo demais com todos eles. Foi, nossa, muito rico. A gente trouxe a nossa criança de volta, né? Exato. Na verdade, o trabalho todo, como o Paulo falou, assim, energia completamente diferente de outros ambientes que a gente trabalhou, porque as crianças trazem uma vibe diferente mesmo. Isso é. Né? Você fala diferente, você se movimenta diferente, porque você quer que ela também sinta prazer em estar fazendo aquilo, né? Na verdade, elas estão, e elas trazem essa energia pra gente de volta, né? Então você anima, né? O ambiente todo ali estava muito gostoso, muito leve, apesar do trabalho ter sido correria. Uma coisa que eu já falei algumas vezes até no canal também, a gente tem o Rock for Kids, e a gente sempre tocou em bar, né? E a diferença de quando você faz um show no bar é que você sai do bar, por mais que você faça um show fantástico, com menos energia. Toda vez que a gente toca no Rock for Kids, que a gente toca para criança, então você tem lá 1.000, 2.000 crianças lá, você sai com mais energia ainda, porque a criança te joga energia, não te suga energia. Então trabalhar com criança é um negócio maravilhoso. Mas vamos deixar de ser bonzinho e vamos falar de outra coisa. Vocês fizeram o especial da Xuxa também? Sim. Então, como é trabalhar com pessoas que já são consagradas em reality shows? Foi difícil isso? E como é que foi essa experiência de estar lá com a Xuxa também, né? O que é um negócio muito louco, porque eu acho que todo mundo aqui... algumas pessoas são ícones, né? Se a gente pensar, todo mundo queria pegar um aviãozinho do Silvio Santos, todo mundo é um baixinho eternamente, por mais que não gostasse da Xuxa em uma época específica, a Xuxa passou por todas as épocas, né? Se a gente for pensar dos anos 80 até os 2000, ela teve presente na vida de todo mundo. Como é que foi isso pra vocês? E foi corrido também? Porque a gente acabou gravando na mesma semana, né? Então vocês saíram de uma final, né, que a gente gravou, para um outro que já era uma celebração com final também. Olha, eu posso falar particularmente, falar por mim pelo menos, que a experiência foi bem gratificante. As pessoas com as quais eu lidei assim, foram bem abertas, bem receptivas. Para mim foi uma experiência super tranquila. Assim, se mostraram bastante receptivos, eles já tinham a experiência, né? Já tinham a técnica, mas o que eu pude passar, assim, adicionar também de experiência vocal, técnica vocal, fui muito bem recebida, assim, nesse quesito, assim. Acho que a gente alinhou a linguagem, né, antes, para trabalhar com eles no sentido de uma parceria, né? Com o adulto não dá para você chegar impondo nada, nem com as crianças a gente impunha nada, quanto mais com o adulto, né? Eles conhecem muito bem a voz deles, eles são profissionais, eles trabalham nisso há muito tempo, então, pelo menos a minha linguagem, acho que de todo mundo aqui, era chegar sugerindo coisas, né? Vamos fazer uma parceria aqui, você conhece a sua voz muito mais tempo do que eu conheço a sua voz, então vamos fazer isso juntos, eu tô de fora aqui olhando e vou te dar um feedback, você me fala se é confortável, se não é confortável. Eu acho que foi nesse sentido, né? Vocês sentiram isso também? Até porque a gente teve pouco tempo também, né, para trabalhar com eles, foi muito rápido também, né, o deles.
Então, acho que teve um dia de treinamento e depois já foi a gravação. Então foi exatamente isso, né? O engraçado é que a gente não combinou nada disso, né, assim, juntos. Foi pela experiência também com as crianças, né, no programa. E acho que também pelo fato de a gente já trabalhar aqui na escola com essa mesma filosofia, né, colaborativa, já há muito tempo, né? Então é quase como uma banda que se conhece há muito tempo. A gente já olha um para o outro e já sabe assim, o caminho que a gente tem que fazer, o que está pensando nessas ideias. E foi isso mesmo, foi colaboração, muita gente boa, né, assim, vozes incríveis, assim, poderosíssimas, né, assim. Hoje a gente eu ouvia assim, vou falar o quê para esse candidato? O que eu vou falar para esse candidato, né? E o candidato super aberto, assim, o que você achou, né? Você gostou? Será que eu vou ir bem? Então eu falei, meu, você é um monstro, cara, você canta demais, né? E a opinião que a gente dava era muito nesse sentido, ó, talvez essa nota você pode colocar um pouquinho mais suave, não colocar tanta força, menos drive nesse ponto, mas muito nesse sentido, né, de colaboração mesmo, né? Candidatos incríveis, né? É aparar as arestas, assim. Aparar as arestas porque geralmente eles já vêm com uma bagagem muito grande, né, igual você estava falando, eles já têm muita informação, né, até perguntam o que nós vamos fazer exatamente. E aí a gente discute a música, discute alguns detalhes, alguns picos de afinação, coisas assim sutis, mas tentando deixar aquele pedaço de música, né, porque acaba que de repente eles estão acostumados a desenrolar uma música com começo, meio, ponte, fim, e ali o formato do programa é mais curtinho, então você ajudar até a pensar assim, ó, vamos já colocar alguma coisa aqui que valorize o momento, ó, aqui pro final já reduz um pouquinho, é mais um desenho, assim, e nessa coisa de parceria você acaba mais conversando do que necessariamente fazendo aquela aula tradicional, né, aquele, vamos aquecer e tal, não, você vai para um caminho um pouco mais direto que funciona bem com eles, assim.